Fala pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu tenho estudado bastante Golang, né? Estou tentando aprender aí uma nova linguagem de programação e eu me deparei com uma situação bem diferente em relação a C Sharp, em relação a outras linguagens que eu conheço, quando a gente está falando de web servers, né? E hoje eu queria mostrar isso para vocês, até para quem está começando aí com a linguagem do Go, tomar um pouco de cuidado com isso. E para falar sobre esse, não vou dizer que é um problema, mas sobre essa peculiaridade da linguagem do Go, eu vou criar aqui uma aplicação rapidinha em .NET com vocês, para vocês verem o comportamento que a gente tem nessa linguagem, né? E depois a gente vai comparar com o comportamento que a gente vê no Golang, né? Então, basicamente, é uma aplicação muito simples, onde eu vou ter aqui, estou até fazendo uma minimal API, né? Onde eu vou ter aqui dois endpoints. Um deles sem nenhuma RI aqui, depois da rota. E o outro, só para diferenciar aqui, eu vou colocar endpoint. Beleza? E o que eu quero que esses caras façam? Basicamente, eu quero que eles retornem um Hello World. O cara vai retornar Hello World from endpoint 2. Ou from endpoint. Tá? E eu vou colocar uma coisa a mais nesses endpoints aqui, que é eu vou logar aqui console.writeLine todas as vezes que esse endpoint for chamado, beleza? Então aqui eu vou logar Hello World. Aqui nesse outro endpoint eu vou logar Hello World from endpoint. Bom, galera, rodando isso aqui então com .NET Run, ele subiu aqui. Quando eu chamo a URL só com a barra aqui, né? Ele me retorna o Hello World, como tem que ser, e loga aqui no nosso terminal, né? Se eu chamar barra endpoint, Hello World from endpoint, e mostrou aqui a mesma coisa no meu terminal. Então, basicamente, o comportamento padrão que a gente vê em uma aplicação, em um web server, certo? Se a gente fizer, entretanto, a mesma coisa no Go, a gente vai ter um comportamento um pouco diferente, beleza? Então eu vou pegar essa mesma lógica que eu fiz aqui e replicar ela num web server usando a biblioteca NetHTTP nativa do Go para lidar com esses web servers, beleza? Então, para fazer isso, eu tenho uma pastinha aqui, vou abrir ela aqui, vou abrir um terminal aqui. Isso aqui com o VS Code. E vou criar aqui o nosso arquivo main.go. Essa parte aqui eu vou dar uma ênfase um pouco maior, de comentar um pouquinho, né? Então, padrãozinho, tem um package main do Go, e já vou fazer aqui o import do net /http. E vou importar também depois o FMT, mas a gente faz isso depois. Todo o programa do Go começa na função main, então tá aqui. E aí, gente, para a gente criar um servidor no Go é muito simples. Eu só preciso, como eu disse, eu não preciso de nenhum framework externo nem nada, eu só preciso dar um HTTP listen and serve. Aqui a gente passa a porta onde eu quero rodar, vou pôr na porta 8080. E o que acontece? Um handler para quando ele não conseguir subir o servidor, né? Aqui eu não vou passar nada, eu vou simplesmente passar um nulo aqui. Beleza? Para eu mapear um endpoint, muito simples também, http.handlefunc, e a gente passa aqui o endpoint em si e a função que a gente quer, né? Então eu vou passar isso aqui separado, eu vou passar aqui um hello handler, depois a gente constrói essa função, e aqui, nesse outro endpoint, eu vou passar um handler endpoint. E aqui vai ser barra endpoint, beleza? Então a mesma estrutura que a gente tinha lá no .NET, e dentro dessas funções,
A gente tem que receber alguns parâmetros específicos, mas não se preocupem muito com isso. A gente basicamente tem que receber um response writer e um ponteiro de request. Beleza? Então vai ser o mesmo formato para as duas. Eu vou até copiar e colar aqui. E essa segunda é o handler endpoint. Beleza, ele já não reclama mais nada. Aqui o que eu vou fazer é fmt.println. Ele já importou a biblioteca aqui, né? Isso aqui é para a gente poder escrever em tela, escrever no console, no Word. E aqui para escrever na tela, eu vou usar esse response writer e usar a função write dele. Ele pede um array de bytes, né? Então eu vou passar a string fazendo um cast para esse array de bytes. Mas não importa muito se você não conhece o Go, não tem muito problema. Isso aqui vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez no C Sharp, né? Vai fazer printar no console e vai fazer escrever em tela. Então, vamos fazer isso aqui. Hello World from point, só para diferenciar. Aí vamos salvar isso e rodar esse programinha aqui. Tem outro terminal aqui para ele. Então, vou aumentar um pouco o zoom aqui, né? Go run main.go. E com isso, eu não coloquei nenhuma mensagem, né? Mas provavelmente o nosso servidor já está up, né? Agora sim. Ele pediu um acesso aqui no firewall. Então, se eu bater agora no localhost 8080, eu vou ter o mesmo resultado, né? Quando eu tiro o endpoint daqui, ele me devolve Hello World. Quando eu coloco o endpoint, ele coloca Hello World from endpoint. Beleza? Então, aparentemente é o mesmo comportamento. O problema acontece quando a gente olha aqui no console. Olha que loucura. Ele chamou duas vezes aqui, do nada, essa função. Ele escreveu duas vezes Hello World. Então quer dizer o quê? Ele chamou esse handler aqui mais duas vezes, além das duas que a gente chamou intencionalmente. Ele chamou isso aqui de maneira não intencional, beleza? E por que isso está acontecendo, galera? Porque, diferente do .NET, o Golang trata tudo que vem depois dessa barra como parâmetro. Então, não importa o que eu passar aqui, ele vai chamar o handler barra. E como é que eu driblo esse tipo de comportamento, né, gente? Porque nem sempre a gente quer que essa função, esse método, sempre seja chamado. Isso aqui, dependendo da aplicação, é até muito perigoso, né? Embora eu não estou renderizando um resultado na minha tela, eu estou passando dentro de tudo que acontece aqui dentro desse handler. Então, lógico, eu não sou nenhum especialista em Go, como eu disse para vocês, eu estou aprendendo um pouco da linguagem, né? Mas a maneira que eu vi para resolver esse problema é colocar aqui uma outra string para ser chamada depois desse endpoint. Então, quando a gente faz isso, eu vou rodar aqui novamente. O server subiu, beleza? Agora, se eu chamo esse endpoint aqui, ele me dá um not found, porque ele não tem nenhum endpoint que seja só a contrabarra aqui. Todos os endpoints esperam receber alguma outra coisa depois. E aí sim, quando eu chamo o hello, ele me retornou o hello world. E aqui ele logou apenas o hello world. E se eu chamo o endpoint hello world from endpoint, e aqui ele não executou o método que está no endpoint hello, beleza? Então, é um cuidado que a gente tem que ter aí quando a gente está usando o Golang, beleza? Lembrando, galera, que eu não quero dizer com essa aula aqui, eu não quero dizer que Golang é pior do que .NET e outras linguagens que funcionam de outra forma, né?
O que eu estou querendo enfatizar é que ele é um pouquinho diferente. Com outras linguagens que eu testei, é muito mais parecido com a maneira como o .NET lida com as coisas do que com a maneira com que o Go lida com as coisas. Mas isso de maneira alguma quer dizer que o Go seja pior do que outras linguagens por causa disso. Toda linguagem de programação, ela faz tudo que você precisa fazer. Você só precisa conhecer as particularidades daquela linguagem de programação. Como eu disse para vocês, eu estou lutando muito para aprender Go, porque é uma linguagem que eu acho super interessante. Nunca vi nenhuma outra linguagem que lide, por exemplo, com concorrência, com a questão de ponteiros, como o Golang faz. Então, assim, é realmente uma aula para que você preste atenção nisso e tome cuidado com esses parâmetros, tá? Não estou querendo, de maneira nenhuma, desmerecer a linguagem, né? Com esse disclaimer feito, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima aula.